Olá, estamos aqui com mais uma edição do Temas de Processo Civil. Meu nome é Carlos Frederico, estou aqui com meus amigos Eli, Gustavo, Adriano e Leonard. E hoje nós vamos ter a honra de receber o professor Edilson Vitorelli para uma conversa que, como é de praxe, aqui nós dividimos em duas partes. A primeira parte, a gente vai falar um pouquinho fazer umas perguntas sobre a trajetória acadêmica dele. E uma segunda parte, a gente vai ter um debate mais técnico. E o tema desse debate técnico vai ser o mais recente livro, se não me engano, está em pré-venda pela editora Juspod, o livro sobre o processo estrutural, um tema aí palpitante, um tema do momento. E vamos poder conversar com ele sobre as impressões que o Vitorelli tem sobre esse tema, sem muito spoiler, né, do livro, para justamente prestigiar aí, o que ele escreveu, a pesquisa que ele fez. Queria agradecer a todo mundo, antes de fazer essa saudação inicial para o Vitorelli, queria agradecer a todo mundo que tem curtido as nossas redes sociais, continue acompanhando as nossas gravações, ficamos muito felizes aí com o retorno. Vitorelli, para a primeira saudação inicial, queria te agradecer por gentilmente aceitar o convite, é uma honra falar com você. Obrigado, Fred, Eli, Leonard, Guga, Adriano, Thiago. Fico muito feliz de estar revendo vocês aí. Eu acho que boa parte de vocês, pelo menos, eu já conheço pessoalmente. Fico feliz que a gente esteja podendo conversar de novo. Torelli, eu que vou começar com uma pergunta que é de praxe aqui no Temas. Eu lembro de ter te conhecido, a gente teve muito pouco contato no FPPC aqui de Curitiba. Eu lembro que eu levantei uma questão, acho, sobre precedente, impugnei uma tese lá, alguma coisa. O pessoal queria me matar, você deu um apoio na ideia lá. E eu lembro que a gente estava com o pessoal de Curitiba, que eu tinha passado um tempo fora, eu não te conhecia, porque você não é de Curitiba, mas você passou por aqui e acho que tem uma trajetória acadêmica aí que envolve lugares diferentes, em muitos lugares, acho que você já passou por lugares interessantes. Então, a nossa primeira pergunta é para saber um pouco mais a respeito dessa tua trajetória, desse caminho que você fez, você que também está no MPF, como foi esse percurso aí acadêmico e profissional para você? Beleza. Bom, em primeiro lugar, eu sou mineiro, né? Eu sou mineiro de São João del Rei, sou de uma cidade do interior, fui criado em São João del Rei, fiz vestibular para Direito na UFMG meio no susto, porque eu estudei até o ensino médio numa escola de interior, e não era a época do Enem, né? Então, se fazia vestibular especificamente para a faculdade. Eu devo dizer com alguma vergonha que eu me inscrevi pelo correio, mas vi o resultado pela internet. Eu me inscrevi pelo correio, mas vi o resultado do vestibular pela internet. E aí, então, eu ingressei no Direito na UFMG no ano 2000. Isso mudou completamente a minha vida, claro. Me mudei de cidade, enfim, tive horizontes novos de construir coisas maiores. Os mineiros, e acho que talvez os sanjoanenses especificamente, são pessoas muito agarradas na sua própria terra, até porque tem até essa expressão, né, que o sujeito é agarrado. E isso é uma coisa ruim, eu acho, sobretudo do ponto de vista acadêmico, porque isso fomenta uma coisa que é muito ruim no Brasil, que é a endogenia, né? A gente ainda tem uma academia muito endógena, é muito comum que as pessoas façam graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo no mesmo lugar, e isso, de fato, não é positivo. Mas, enfim, eu nem pensava nisso, fiz graduação na UFMG, e logo após a graduação, quando eu me formei em 2004, eu passei no concurso Procurador do Estado. Na verdade, eu fiz a primeira etapa do concurso Procurador do Estado de Minas Gerais 10 dias depois da minha própria colação de grau. Eu lembro exatamente disso. E tomei posse muito pouco tempo depois. Então, não deu tempo de fazer o mestrado, nem de pensar no mestrado naquele momento. E, curiosamente, em 2004 para 2005, foi o momento em que a UFMG estava se adaptando às exigências da CAPES e não houve ingresso no mestrado em 2005. Então, juntou as duas coisas. Eu passei no concurso e não houve ingresso para o mestrado logo que eu me graduei. Por causa disso, eu fui trabalhar
e esqueci dessa coisa de mestrado e tudo, e fui ver como é que as coisas fariam. E, curiosamente, eu tinha feito graduação em tinha feito TCC de graduação em Direito Econômico, Direito da Concorrência, né? A gente estava conversando com o Adriano, estava falando um pouquinho disso antes. Eu escrevi sobre Essential Facilities no meu TCC. Até ganhei um prêmiozinho literário do IBRAC com esse artigo. Eu também ganhei prêmio lá no IBRAC. Ah, é? Olha, que legal. Então, estamos juntos nisso, que legal. Então, eu ganhei esse prêmio do IBRAC, fui para a Costa do Sauípe de graça, quer dizer, de graça não, né? As custas do IBRAC, para receber o prêmio. Fiquei lá no resort, na Costa do Sauípe, foi barato na minha vida, e para o encontro lá do que o IBRAC promove. E aí, mas quando eu fui prestar o mestrado, que foi para 2007, aí, então já tinha 2 anos de formado, 2 para 3 anos de formado, quando eu fui prestar o mestrado, eu já estava com a perspectiva de que eu jamais iria trabalhar com direito da concorrência. Então, eu comecei a me sentir uma espécie de rábula do direito da concorrência, porque eu ia escrever sobre uma coisa que eu nunca ia conhecer na prática, porque eu já estava na vida pública, eu já estava desempenhando atividade como servidor público e não pretendia voltar atrás. Então, eu me senti desconfortado de escrever sobre direito da concorrência. O professor João Bosco Leopoldino, que foi meu orientador na graduação, ficou muito bravo comigo na época, porque ele achava que eu tinha que fazer mestrado em direito da concorrência, e eu resolvi fazer em processo civil, em processo coletivo, porque era com isso que eu trabalhava. Naquele momento. E eu já estava com essa perspectiva de prestar concurso para o MPF e tudo, e achei o processo coletivo interessante e queria escrever sobre uma coisa que eu efetivamente conhecesse na prática. Eu sempre fui muito... Isso, acho que se eu puder dizer uma coisa que marca a minha trajetória acadêmica, é a tentativa de conciliar a teoria com a prática e de fazer uma retroalimentação entre a teoria e a prática. Eu nunca consegui escrever teoricamente sobre uma coisa e dizer, não importa se isso funciona ou não, o que importa é que isso é teoricamente coerente. E também nunca achei que a prática pudesse desdizer a teoria, dizer, olha, a vida é assim e pouco importa como é a teoria. Eu sempre achei que era legal criar uma espécie de retroalimentação entre teoria e prática, e foi por isso que eu fui estudar processo e fiz o mestrado também na UFMG. E quando eu fui para o doutorado, eu já era procurador da República, eu me tornei procurador da República no meio do mestrado, eu já morava em Campinas, e então eu já sabia que eu não moraria em Belo Horizonte para poder fazer o doutorado. E aí eu prestei a seleção tanto da UFMG quanto da Federal do Paraná, sabendo que eu estava no meio do caminho entre as duas. Elas aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo, cronologicamente, e eu falei, tá aberto, vou tentar. Assim, eu conheci o Sérgio Arenhart, mas não conhecia mais ninguém na Federal do Paraná, basicamente só conhecia Arenhart, e até porque era meu colega, já então colega de carreira, e resolvi prestar. Ele falou, presta, é legal. Tal. E aí resolvi prestar. E no fim eu passei nas 2 seleções e acabei tendo que optar por um dos 2. E muito em dúvida, optei pela Federal do Paraná, exatamente, aí sim, conscientemente nessa perspectiva. Eu quero fazer uma coisa diferente. Se eu fizer o doutorado na UFMG, eu vou fazer uma continuação do mestrado que não tem absolutamente nada de novo para mim. Não é que seja ruim, mas é que não tem nada de novo para mim. E aí o Eli está comentando sobre distância aqui. Eu nunca pensei em prestar a USP, Eli, por 2 razões. Uma eu não vou contar, vou contar a outra. Porque eu não estava aberto na época. Então, e como eu queria fazer naquele ano, e eu queria fazer naquele ano porque o meu mestrado foi meio traumático. Como eu estava fazendo mestrado e passei no concurso ao mesmo tempo, isso me gerou um problema burocrático administrativo muito complicado na UFMG. Eu acabei prestando outro exame de ingresso no mestrado, então eu ingressei no mestrado 2 vezes, e isso fez com que eu terminasse o mestrado estressado. E aí eu tomei uma decisão, que é, se eu não fizer o doutorado agora, eu não vou fazer nunca mais. E aí a seleção da USP já tinha ido, e aí eu falei, não, é agora ou nunca, eu vou fazer agora ou nunca. Então eu peguei o que quer que esteja aberto, eu vou fazer agora. E
Era o FMG e o FPR, que eram viáveis geograficamente. E aí, tanto que eu defendi o mestrado em maio e comecei o doutorado em agosto do mesmo ano, que foi um dos motivos pelos quais eu não publiquei a minha dissertação de mestrado, porque eu já estava preocupado com a disciplina do doutorado e outras coisas. E aí, eu acabei, então, curiosamente, nunca passei pela USP, apesar de estar em Campinas naquele momento. E aí o Paraná, Adriano, passou a fazer parte da minha história. Originalmente, o professor Alcides Munhoz, né, que foi o orientador para quem eu originalmente prestei o exame. O professor Alcides morreu no meio do meu doutorado, e aí eu pedi a transferência, né, de orientação para o professor Marinoni, que foi quem concluiu a minha orientação. Eu vou te interromper de novo para fazer uma nota. Eu não sabia que você era orientando o professor Alcides. Sim. Eu fui 3 anos monitor dele na que legal. E ele era um sujeito absolutamente iluminado. Fantástico. E completou, no dia 20 de julho agora, completou 6 anos do falecimento do professor Alcides. É isso aí. E aí eu acabei, então, eu terminei, né, o meu percurso com o professor Marinoni é relativamente pequeno, porque eu passei boa parte do mestrado, do doutorado com o professor Alcides. E aí o professor Fred Die disse isso, inclusive, na minha banca, inclusive, falou, achei que tem pouca coisa do Marinoni aqui no seu trabalho. E, em parte, tem isso, porque foi uma mudança de curso, né? E o Marinoni nunca escreveu muito sobre o processo coletivo também, né? O processo coletivo nunca foi, embora ele escreva, mas nunca foi exatamente ao foco de trabalho do Marinoni escrever sobre o processo coletivo. Graças a Deus para mim, porque se ele fosse escrever uma coisa muito melhor do que eu escrevi e ninguém se importaria com o que eu escrevi. Então, felizmente para mim, ele não resolveu escrever sobre o processo coletivo. Professor, tem uma pergunta complementar. Sim. Muito bom ouvir sobre as trajetórias de todo mundo. Mas, especificamente para você, a gente estava conversando logo antes que tem uma pergunta que é curiosidade de todo mundo e provavelmente de quem assiste também é uma curiosidade bastante grande, que tem a ver com a tua trajetória específica, que é a tua experiência internacional. Eu lembro quando eu fui aplicar, sou colega Crimson também, fui Dependent Researcher em Harvard também. Quando eu fui aplicar, eu falei com meio mundo e o Fred me falou, você já falou com o Vitorelli? Acabou que eu não conversei, conversei com você na época, só pedi uma dica e tal. E, enfim, deu certo e tal, mas aí eu lembro de ter visto e já ficar impressionado naquela época com a tua passagem por Stanford, que é um funil super apertado, e depois no Max Planck também. E a pergunta é sobre a experiência em geral, mas também é a seguinte, a escolha desses lugares, ela tem razão de ser, ou é porque o lugar representa, de fato, um centro de estudo muito respeitado e tal, ou também a escolha dos professores ou até a escolha dos temas é relacionada com alguma coisa que Stanford eventualmente precisa ou naquilo que eles valorizam? Como é que funciona essa dinâmica de eu preciso ir para lá ou, pelo contrário, eu preciso estudar tal tema e para onde que eu vou? Como é que você pensou nessa trajetória? Legal, Leonardo, obrigado. Na verdade, a minha ida para o exterior tem tudo a ver com a Federal do Paraná. A turma com a qual a Federal do Paraná tem uma coisa curiosa, não sei como é que está hoje, mas enfim, na minha época era assim, é que você presta o exame geral, né? Eles classificam os 15 primeiros doutorandos, pouco importa a linha. Então, isso acaba criando uma turma, você ingressa com aquela turma. E a minha turma de doutorado é muito boa. Eu tive essa alegria, um pessoal muito bom. E dos 15, que eu não acompanhei a trajetória de todo mundo, mas dos que eu acompanhei, 9 foram para o exterior. Então, havia esse espírito naquele momento ali de vai dar certo. Então, isso criou uma espécie de sinergia na turma, de um estimulando o outro. Vamos, eu fiz, faz assim, procura isso, procura aquilo. E é por isso que todo mundo que me procura, eu sempre dou todos os caminhos das pedras que eu posso, exatamente porque isso funcionou para mim na época. Eu nunca tinha pensado com muito
afinco sobre estudar no exterior? Porque eu sou mineiro de São João del Rei, então eu sou uma pessoa agarrada. Isso não tinha passado na minha cabeça, mas a galera estava fazendo isso e o pessoal, eu vou, vai funcionar, vai dar certo. Então, por exemplo, um sujeito a quem eu devo a ideia de ir é o Miguel Godoy. Miguel, que hoje é professor da Federal do Paraná. Miguel Godoy foi o cara que foi para... Na verdade, ele até foi um pouco antes... Como é que é? Acho que ele foi antes de mim, eu não sei se ele foi depois de mim, se foi antes. Nós não nos encontramos. Na verdade, foi depois. Porque ele ia antes, mas aí teve um problema, acabou não indo, e depois acabou indo depois de mim. E aí me estimulou, e eu fui pesquisar. Eu escolhi Stanford pela Deborah Hensler. Deborah Hensler é uma referência em processo coletivo, é o grande livro de processo coletivo, tem muitos artigos, mas é o grande livro. Escolhi Stanford pela Deborah Hensler, ela foi muito receptiva comigo, uma pessoa fantástica, extraordinária. Já quando eu estava, ela hoje já deve estar com quase 80 anos de idade. Quando eu estava lá, eu estava com mais de 70, era vice-diretora e ministrava 3 disciplinas no mestrado, uma coisa errada, fazia um monte de orientandos, disciplina de processo, disciplina de metodologia. Então, uma pessoa fantástica, foi super receptiva comigo. Eu fiz todo o processo para ir para Stanford, que é muito complicado. E depois que eu já estava aprovado para ir para Stanford, eu, ao mesmo tempo, claro que eu não sabia que ia passar, eu nunca contei com nada na vida, sempre sou um sujeito muito pessimista, comigo mesmo, não com o mundo, mas comigo mesmo, sou um sujeito muito pessimista. Então, eu nunca contei, só para vocês terem uma ideia, eu vou contar uma curiosidade aqui, que eu acho que eu não contei em público, todo mundo que convive comigo sabe disso. Eu sou um sujeito tão pessimista, quando eu fiz o TOEFL para ir para o exterior, quando eu fiz o TOEFL, Harvard exige um mínimo de 100 no TOEFL, com 25 em cada conteúdo. O 100 é fácil, mas o 25 em cada conteúdo não é assim tão fácil. Eu saí da prova tão desanimado que no mesmo dia eu me matriculei de novo para fazer outra prova, antes de ter o resultado da prova. E foi a época do Ciências Sem Fronteira, então estava difícil fazer essa prova, porque todo mundo estava fazendo prova por causa do Ciências Sem Fronteira. E aí, eu me matriculei para ir em Alfenas, em Minas, fazer a prova, que era o único lugar que tinha vaga para fazer a prova. E eu reservei hotel para ir em Alfenas para fazer a prova. E aí saiu o resultado da prova que eu já tinha feito e eu fiz 113 em 120. Bem mais do que o 100 que eu precisava. Então, eu sou um sujeito muito pessimista comigo mesmo. Tem 2 coisas importantes para vocês entenderem, se vocês querem me conhecer. É que eu sou muito pessimista comigo mesmo e que eu sou muito agarrado. E isso são 2 coisas com as quais eu luto cotidianamente, mas que me fazem querer ser melhor o tempo todo. Eu consigo dar um efeito positivo nessas minhas 2 características, o que é muito bom para mim. Mas são 2 características com as quais eu me bato o tempo todo. E aí, quando eu estava com Stanford garantido, com visto emitido e tudo certo, Harvard respondeu que eu tinha sido aprovado como Visiting Researcher em Harvard. Aí foi uma imensa dúvida, porque já estava tudo certo para ir para Stanford, mas eu não queria não ir para Harvard também, porque era uma oportunidade, eu dependia de pedir afastamento do MPF, então não era uma coisa que eu pudesse ficar mais tempo, ou que eu pudesse voltar depois, enfim. E aí eu consegui negociar com as universidades para dividir o tempo. E aí Stanford transferiu um pedaço do meu visto para Harvard. Eles me disseram que nunca tinham feito isso na vida, foi um negócio inédito. Eles transferiram um pedaço do meu visto para Harvard, e aí eu fiquei o outono em Stanford e o inverno em Harvard. Então, fiquei mais tempo em Stanford e menos tempo em Harvard. E gostei mais de Stanford, talvez até porque tenha ficado mais tempo, me adaptei melhor. Não porque Harvard tenha sido ruim, mas porque eu acabei me adaptando melhor. Mas perdeu o hotel em Alfenas, né? O hotel em Alfenas e os não sei quantos dólares que o TOEFL cobra não reembolsáveis para a prova, que acho que são $200, uma coisa assim, não reembolsáveis, que eu não fui fazer essa segunda prova, né?
E aí, então, assim, hoje eu digo que fazer pesquisa no exterior mudou completamente a minha vida, não tanto pelas fontes, porque as fontes são fortemente acessíveis do Brasil. Se você quiser acessar daqui, você acessa, mas pela mentalidade de pesquisa que se tem no exterior, de se estudar muito, de se esgotar os temas, de se ir atrás, enfim, de fazer pesquisas muito de ponta mesmo. Mas eu acho que, no meu caso, especificamente, também de ter tempo, né? Eu estava afastado de todas as outras atividades, então eu fiquei 100% dedicado à pesquisa lá, e foi o único período, tanto no mestrado quanto no doutorado, que eu fiquei 100% dedicado à pesquisa. Então, isso realmente mudou a minha vida. Torelli, só comentar um negócio que você falou, Torelli, eu acho interessantíssimo. Dos 6 meses que eu passei enfurnado na biblioteca lá em Harvard, pegando o inverno com aquela neve desgraçada e depois melhorando a temperatura, eu propunha sempre um jogo comigo de pensar quantos % daqueles artigos malucos de arqueologia jurídica nos anos 60 não estavam na RAI Online. Quer dizer, se um colega com acesso à RAI ali na USP me passasse os artigos, eu não precisava ter engajado. E quase tudo estava. E às vezes eu levantava o olho do livro e tal, e aí eu percebia onde eu estava e com quem eu estava conversando, o professor, e aí logo eu lembrava, puta, é por isso aqui que vale a pena, não porque você está lá vendo um artigo que não tem em nenhum outro lugar. Exatamente, concordo plenamente. O Max Planck é basicamente a mesma coisa. Eu fui para o Max Planck já no pós-doutorado e é basicamente a mesma questão. Assim, a biblioteca do Max Planck de Luxemburgo, que é o de processo, é muito jovem. Então, não tem praticamente nada de livro na biblioteca deles que seja de fato interessante. A biblioteca é nova, ele foi criado em 2011, salvo engano. Então, não tem muita coisa. Tudo que tem é eletrônico. Tudo que é eletrônico você pode acessar daqui. A questão é o ambiente de pesquisa. O ambiente de pesquisa, quando você olha na biblioteca de Harvard e vê que tem uma mesinha alta para você poder continuar pesquisando, depois que você já está cansado de ficar sentado, você pode pegar o seu computador e continuar pesquisando em pé, aí você entende qual é a diferença entre estar em casa e ficar e fazer outras coisas e estar lá e querer trabalhar no seu melhor, né? Então, de fato, não é tanto o acesso a fontes que interessa, né? E eu tive, só para mencionar, eu também tinha orientador em Harvard, né? Como eu fui como visiting researcher, era o David Rosenberg. David Rosenberg é um sujeito que eu cito vários trabalhos dele, é uma referência em class action, não tão conhecido no Brasil, porque ele não escreveu livro, ele só escreve artigos. E, além do mais, ele não é tão conhecido também porque ele é o único professor de toda a Universidade de Harvard que não permite que a foto dele seja colocada no site. O que me gerou vários problemas quando eu fui conhecê-lo, né, porque eu não sabia quem era. Mas ele é o único, vocês podem entrar na faculdade dele, no faculty lá da Harvard Law, ele é o único professor que até hoje não permite que a foto dele seja colocada. E ele diz que é porque ele é judeu e ele não gosta de ficar exibindo a figura dele, porque ele já sabe que isso acabou mal em outros momentos. Vitorelli, antes de mais nada, um prazer falar com você. Só reiterar o que os outros colegas já disseram sobre nossa admiração e respeito por tudo que você faz e publica. Essa é uma pergunta tradicional aqui no Temas para entender um pouco o que leva você ao resultado da sua pesquisa. Você já falou mais ou menos sobre o seu mestrado e o seu doutorado, que depois virou livro, e esse livro foi premiado. Enfim, é um livro muito conhecido, que é o Devido Processo Legal Coletivo. Queria saber de você como é que você... Exatamente. Queria saber de você como é que você chegou nesse tema, como é que você pensou, porque a estruturação desse tema, enfim, é extremamente inovadora, festejada, e só antes de te passar a palavra, quando você falou dessa sua predileção por associar teoria e prática, esse livro me deixa evidente isso, porque a forma como você consegue pensar o processo coletivo é de alguém que vive o processo coletivo na prática, né? E sabe dos problemas dele. O que às vezes não é muito palpável para a maioria das pessoas que estudam o processo coletivo, porque a gente sabe que às vezes é difícil você pegar toda hora um processo coletivo pela frente, né? Mas passando a palavra para você e obrigado pela presença.
Eu que agradeço. Eu também acho que esse sempre foi meu propósito, sabe, Eli? Que escrever sobre uma coisa que eu, de fato, conhecesse como funciona. Acho que isso define muito a minha pesquisa também. O processo coletivo eu acho que o processo coletivo brasileiro, inclusive, sofreu um pouco por causa disso. As pessoas que desenvolveram os conceitos originais lá atrás não trabalharam com ele na sequência, né? Então, nós ficamos meio presos àquele arcabouço teórico original que foi desenvolvido ali. O Fred disse isso na minha defesa, e é verdade, assim, muito pouca coisa original se desenvolveu no processo coletivo brasileiro na primeira década dos anos 2000, por exemplo, né? Muito pouca coisa. Você tem aquele arcabouço da década de 90, que é muito grande, muito forte, sobretudo dos primeiros 5 anos ali da década de 90, mas vamos pegar aí, 95, 96 e 2010, 2011, 2012, você tem basicamente reedições dos mesmos trabalhos. Você vai ter a milionésima edição do Mazei, do Mancuso, Mazzilli, do Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do Anteprojeto e assim por diante. Mas é isso que você tem. Assim, não tem muito outra coisa que você possa desenvolver nesse momento. Então, eu acho que aí, bom, nessa segunda década dos anos 2000, aí, quando eu publiquei, o meu tema de tese era um tema totalmente fora de moda. Né? A única coisa que estava, o CPC tinha acabado de entrar em vigor, estava todo mundo escrevendo sobre o CPC, eu defendi em agosto de 2015, né? Então o CPC não tinha nem entrado em vigor, na verdade tinha acabado de ser aprovado, não tinha nem entrado em vigor, estava todo mundo escrevendo sobre o CPC. O único outro trabalho recente que tinha tido ali era o trabalho do Arenhart sobre individuais homogêneos, a tese de pós-doutorado do Arenhart de individuais homogêneos, e basicamente, que é esse aí, até eu tenho aqui também na minha estante, e basicamente só, né? E aí, de um tempo para cá, nós voltamos a ter bastante gente escrevendo sobre o processo coletivo de novo, até voltado aí para a linha do processo estrutural. Você começou a ter uma renovação desse debate no Brasil, né? O que foi muito legal. Eu pelo menos achei que foi muito interessante. Vitorelli, no ensejo aí da pergunta sobre sua tese de doutorado, a gente não poderia deixar de mencionar, no contexto da sua trajetória, o prêmio que você ganhou da IAPL, como o prêmio da International Association of Procedural Law, o prêmio Mauro Papelletti, que premiou como a melhor tese de processo no mundo para autores sub-40, salvo engano, me corrija se eu estiver errado. O que é um feito extraordinário, não só para a sua trajetória pessoal, mas para a doutrina brasileira. Esse é um prêmio, acho que a doutrina brasileira tem que comemorar e, obviamente, você tem que ser aplaudido porque é algo muito, muito impactante, acho algo muito bacana. Quando a gente ficou sabendo aqui no nosso grupo, eu até tirei um print do seu post no Instagram, comentei com o pessoal, olha que bacana a tese do Vitorelli ganhar um prêmio desse. Eu queria que você comentasse um pouquinho dos bastidores, da experiência aí. Você foi receber esse prêmio, acho que foi em Kobe, no Japão, salvo engano. Japão, Isso. Contar um pouquinho e novamente parabenizar pelo prêmio, porque foi um feito muito bacana. Obrigado. Eu também acho que essa é uma questão eu acho que eleva a doutrina brasileira. Eu acho que o Brasil ocupa um lugar injustamente periférico nos debates doutrinários internacionais. A gente acaba sendo colonizado por países de produção muito menor e muito menos relevante do que a nossa, porque basicamente a gente escreve pouco em outros idiomas e o nosso idioma é muito pouco compreendido fora do nosso universo. Então, infelizmente, a gente acaba sendo muito colonizado por autores espanhóis, de língua espanhola, não necessariamente espanhóis, mas de língua espanhola, de língua italiana, que tem produções acadêmicas muito menores do que as nossas, e provavelmente muito menos relevantes, muito menos aprofundadas, mas porque a gente não escreve numa língua que seja amplamente lida fora do Brasil.
Brasil. E mesmo os espanhóis, muita gente fala espanhol nos Estados Unidos, então eles acabam tendo uma penetração maior nos Estados Unidos do que nós. Então, acho que essa para mim, é uma coisa muito importante, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu quero investir mais. E acho que a gente precisa investir mais em publicar em inglês, publicar em espanhol e sair um pouco desse nosso limite. Isso vem acontecendo, devagarinho, a gente vem tendo autores que estão penetrando nesse universo com mais, enfim, com mais qualidade. E aí as coisas estão mudando. Mas, para mim, isso foi muito importante. E o livro, eu tive que fornecer à banca uma versão do livro traduzido em espanhol, que foi um grande desafio, porque o livro é muito grande. E isso também é uma limitação, né? Pois é, português... Obrigado, Adriano. Português também não concorre ao prêmio, então eu tive que fornecer. E aí, agora, eu estou trabalhando para publicá-lo em espanhol e em inglês. Então, esse é o meu próprio desafio, mas aí também não pode ser o mesmo livro, porque o leitor estrangeiro não vai se interessar pelas discussões que são muito específicas do Brasil. Então, eu tenho que dar uma afastada do modelo brasileiro para poder permitir isso, né? Eu vou ter que sair um pouquinho do modelo brasileiro. E isso é uma dificuldade também, porque é um trabalho de reescrita, né? Que vai me dificultar também um pouco. Mas o prêmio foi demais, assim, eu fiquei muito feliz com o prêmio e não tenho como, feito toda essa introdução, o prêmio foi demais. Eu fiquei super feliz, fiquei muito empolgado, acho que foi, para mim, eu acho que foi uma coisa que de você chega e pensa, poxa, o que eu vou fazer agora? Sabe? Já fiz a coisa mais importante da minha vida, eu já fiz. Então, foi extraordinário, eu fiquei muito, muito feliz. O reconhecimento do prêmio fora do Brasil é até maior que no Brasil, porque o prêmio é muito conhecido nos outros países, né? Exatamente porque autores de outros países é que ganharam antes. Então, o prêmio é até mais conhecido fora do que antes. Então, mesmo entre os professores estrangeiros, quando eu comentava isso, havia nossa, que legal, é uma coisa extraordinária, fantástico, então foi muito legal. Fiquei realmente muito feliz. Vitorelli, pode ter certeza que o fato de um brasileiro ganhar esse prêmio vai ajudar muito a gente perder um pouco esse tom marginal da nossa doutrina, né? Porque você tem razão com relação a essa questão da língua, do afastamento, da gente publicar e os outros não lerem em português e tal. E eu acho que a preocupação do acadêmico brasileiro em processo civil, tendo em vista a grande qualidade que a gente tem da nossa doutrina, comparado com outras doutrinas que a gente se apropria, com certeza vai dar um realce, dar uma ressaltada naquilo que a gente produz por aqui, né? Foi, pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui com a segunda parte do nosso encontro com o professor Edilson Vitorelli. A primeira parte foi dedicada aí à trajetória pessoal do professor Vitorelli. A gente conversou um pouquinho sobre as questões relativas ao mestrado, ao doutorado, à carreira acadêmica e profissional. E agora nós vamos entrar propriamente no tema técnico, que é o tema do processo estrutural. O tema do processo estrutural, que também é o tema do mais recente livro do professor Vitorelli, que está em pré-venda pela editora Juspod, o processo estrutural, teoria e prática. Tema que vinha ganhando cada vez mais corpo na doutrina brasileira e que, finalmente, eu acho que fincou raízes no debate nacional. Eu acho que vou pedir ao professor Vitorelli para fazer a contextualização desse tema, mas já falando um pouquinho sobre isso, como esse tema vem avançando e vem cada vez mais ganhando corpo. Agora, justo no período de pandemia, o que a gente tem visto aí de palestra, debate sobre esse assunto é uma coisa significativa. Então, acho que o seu livro também está inserido um pouco nesse contexto, né? Na verdade, Fred, eu comecei a desenvolver esse tema ainda na tese, sabe? Ainda no meu livro Devido Processo Legal Coletivo. É que, como o Devido Processo Legal Coletivo é muito grande e esse tema só veio no último capítulo, acho que as pessoas morreram antes, né? Quem leu morreu antes de chegar no último capítulo, e aí o tema não ficou
né, não ficou tão em voga como, por exemplo, a classificação dos litígios coletivos, que estava lá no capítulo 2, então as pessoas ainda estavam bem quando chegaram para ver a classificação. Mas é um tema que também já vinha antes disso, com o Jobim, com outros debates que já vinham sendo construídos, com a Marcela Ferraro, com a dissertação de mestrado da Marcela Ferraro, que talvez seja a dissertação mais citada e não publicada comercialmente no Brasil, né? Eu acho que eu não conheço nenhum texto não publicado comercialmente tão citado quanto a dissertação da Marcela. Então, é um tema que vinha ganhando corpo. E acho que a partir de estudos mais recentes, sobretudo do Arenhart, do Fred, o tema, eu publiquei 2 artigos sobre isso na Repro, um artigo depois na Revista Ibero-Americana, e aí o tema veio ganhando corpo. E quando eu fui pesquisar para escrever esse livro, o que começou a me impressionar foram 2 coisas, uma positiva e uma negativa, que eu acho que são bons tópicos de conversa. O primeiro é que, como tinha muita gente escrevendo ao mesmo tempo, o conceito não estava muito claro. Então, muita gente tratando do mesmo assunto simultaneamente gerou uma certa obscuridade conceitual. Então, por exemplo, se você ler o artigo da CP do Carvão, do Sérgio Arenhart, eu não diria que nada daquilo ali, para mim, é processo estrutural. Nada daquilo ali se enquadra no meu conceito de processo estrutural. Então, aí foi o artigo que eu publiquei na Repro, que foi bastante citado, que foi Levando os Conceitos a Sério. Foi exatamente uma tentativa de delimitar o conceito de processo estrutural, porque senão daqui a pouco todo processo coletivo vira um processo estrutural, ou então, pelo menos, todo processo coletivo difícil, isso aqui é complicado, então é estrutural. Me parece que esse é um pouco o problema ali na CP do Carvão. É um processo complicado, é uma execução complicada, mas eu não vejo ali nenhuma característica estrutural. Fred também cita vários exemplos de processos estruturais que eu não acho que sejam estruturais. A Raposa Serra do Sol não me parece que seja um processo estrutural. O caso do estado de coisas inconstitucional, a DPF do sistema prisional, a DPF do estado de coisas constitucional, não me parece que seja um processo estrutural. Então, o Levando Conceitos a Sério veio nessa linha, nessa temática de vamos tentar definir um campo de diálogo comum do que é processo estrutural e do que não é. Eu ainda não estou convencido de que o processo falimentar seja um processo estrutural. Eu acho mais fácil entender a recuperação judicial como um processo estrutural, aí eu acho bem razoável, que foi a dissertação do Felipe Vieira Batista, mas eu tenho dificuldade de entender que a falência seja um processo estrutural, não estou suficientemente convencido disso. Então, essa foi uma linha. E a outra linha foi que, na hora que eu comecei a escrever o artigo, gostei, comecei a expandir esse estudo para transformá-lo no livro, eu quis manter um movimento que eu já trazia desde a minha tese, que era, eu fiz um propósito na tese de que eu não ia inventar nenhum exemplo para ilustrar os meus pontos de vista. Que ou eu achava um exemplo concreto para ilustrar os meus pontos de vista, ou eu não ia defender aquilo. Porque, afinal de contas, nós somos todos processualistas. Nós enchemos a boca para dizer que temos 80 milhões de processos em andamento. Se nesses 80 milhões você não conseguir encontrar um que ilustre a discussão que você quer fazer, é porque essa discussão realmente não é importante. Ou pelo menos não é importante para o processo. Talvez seja importante para a filosofia, para a teoria do direito, mas não é importante para o processo. E aí eu comecei a fazer eu já tinha feito isso na tese e foi elogiado nessa época, e aí eu comecei a trazer essa mesma ideia para o livro de processo estrutural. E aí, qual não foi a minha surpresa? Esse é o meu segundo tópico, quando eu comecei a ver que, instintivamente, nós já tínhamos muitas experiências de processos estruturais no Brasil. Muita gente trabalhou em processos estruturais sem ter o arcabouço teórico do processo estrutural. Sobretudo quando você começa a cindi-lo, quando você cinde os elementos, e aí você fala, vamos procurar um exemplo desse elemento aqui, você encontra. Vamos procurar um exemplo desse elemento aqui, você encontra. Então, eu acho que isso é que
tem sido também uma riqueza para o estudo do processo estrutural no Brasil. Intuitivamente, a gente tinha um número razoável de experiências. Por isso que o livro acabou ganhando o subtítulo de Teoria e Prática, porque ao longo do livro eu cito mais de 80 experiências práticas que permitem ilustrar técnicas que sejam, que já eram aplicadas ao processo estrutural, ainda que fora do arcabouço teórico que a gente estava desenvolvendo. Vitorelli, eu queria fazer uma pergunta para você, que é a seguinte: eventualmente tem alguma pessoa que está assistindo a gente que não teve contato com o livro é novíssimo, ou não teve contato com o artigo, e houve, de sua parte, uma delimitação bem clara aí que você pensa diferente do professor Fred Didier, do professor Sérgio Orenhard. Então, eu gostaria de saber, então, qual que é o seu conceito de processo estrutural. Perfeito. Eu digo que o processo estrutural é o processo que pretende resolver um litígio estrutural. E aí eu preciso dar um passo para trás, né? Toda a teoria que eu construo parte da premissa da possibilidade da gente classificar o litígio independentemente do tipo de processo. Então, lá na minha tese, eu classifiquei os litígios em globais, locais e irradiados. E eu acho que o litígio estrutural é uma subespécie de litígio irradiado que tem como característica diferenciadora o fato de que ele decorre do modo como uma estrutura, e aí essa estrutura pode ser uma instituição, uma política pública, se comporta. Então, ele não é um litígio que ocorra da noite para o dia. Ele é um litígio que ocorre em virtude de um comportamento institucional reiterado que causa, fomenta ou viabiliza o litígio. E o processo estrutural é o processo que vai solucionar esse litígio mediante alteração desse comportamento institucional, que é a causa do litígio. Então, por que eu acho que isso é importante? Porque nós temos muitos litígios estruturais no Brasil que não são tratados por processos estruturais. O exemplo simples é falta de medicamento no SUS. Falta de medicamento no SUS é um litígio estrutural. Ela decorre do modo como a política pública de saúde é desenvolvida, financiada, etc. Esse litígio, em regra, é tratado em processos individuais. O sujeito vai lá e diz, eu quero o meu medicamento. Pouco importa qual é a causa do litígio, eu quero o meu medicamento. Então, você tem um litígio estrutural que é endereçado num processo individual. O processo vai ser estrutural se o processo pretende averiguar e transformar a causa desse litígio. Então, se falta medicamento no SUS, medicamento X no SUS, o meu processo estrutural é investigar por que falta, o que eu preciso fazer para que falte, planejar para que pare de faltar e implementar as medidas necessárias para que, de modo duradouro, essa política se altere. Então, é por isso que eu digo, por exemplo, que Raposa Serra do Sol, pegar o exemplo da Raposa. Raposa Serra do Sol não é um processo estrutural. Poderia ter sido? Poderia. Porque o litígio que existe entre o Estado brasileiro e os povos indígenas é um litígio estrutural dos mais estruturais. O Brasil tem um litígio estrutural imenso com os povos indígenas sobre vários aspectos. Raposa poderia ter sido um processo estrutural. Não foi, porque o Supremo se limitou a dizer que você tinha que tirar da terra indígena Raposa Serra do Sol as pessoas que não eram indígenas, então que eram os produtores de arroz, os arrozeiros. Só. Ele delegou isso para o TRF1, o TRF1 cumpriu essa medida especificamente, desintrusão dos arrozeiros, e o processo foi arquivado. Acabou. Então, não há nenhum caráter estrutural. O problema entre o Estado brasileiro, as terras indígenas, continua exatamente como estava. Nós resolvemos um problema. Aí não foi individual, foi coletivo, mas um coletivo que decorre da consequência, que é
esse problema estrutural entre o Estado brasileiro e as terras indígenas acarreta invasões de diversas áreas indígenas. Essa questão estrutural não foi solucionada. O que foi solucionada foi uma consequência dessa questão estrutural, que é a invasão específica daquela terra indígena. Então, não quer dizer que eu esteja certo, na verdade. Não estou dizendo que ninguém está errado. O que eu estou dizendo é que, dentro desse conceito que eu estabeleci, que é um conceito mais exigente, eu não consigo incluir nenhum desses exemplos. E eu acho difícil incluir esses exemplos e gerar um conceito de processo estrutural que não engula o conceito de processo coletivo. Porque daqui a pouco, então, você vai ter esse problema. Todo processo coletivo vira um processo estrutural. Vitor, só um detalhe, antes de passar para o Fred, se alguém não viu o texto, né, o Marcos começou nessa premissa, eu disponibilizei esse artigo no meu site do academia.edu, então, para o pessoal que está assistindo, se a pessoa digitar no Google bit.ly/processo estrutural, cai direto nesse artigo lá no meu academia.edu. Tá? Então, esse artigo está de graça lá para quem quiser ler. É claro que eu quero que compre o livro também, afinal de contas a gente ganha muito dinheiro vendendo o livro, mas Minami já está aí, ó, encheu essa biblioteca inteira só com a vedação ao non-factible, né? Mas o artigo está lá de graça, independentemente disso. Fala, Fred. Para Minami, o dinheiro dos livros vai para o Lego. Vai para o Lego. Vai tudo para o Japão. Ele exporta todo o dinheiro para o Japão para importar Lego. Quando nós divulgarmos o vídeo, a gente vai disponibilizar o artigo que você disponibilizou no perfil da academia. Ótimo. Vitorelli, no ensejo dessas suas observações, a gente tem percebido algumas pontos que você fala, e a gente pode perceber que, na sua visão, o processo estrutural nasce mais do fato do que no direito. Você está falando de experiência, você está falando de litígio. E me chamou a atenção um julgado da terceira turma do STJ, relatoria da ministra Nancy Andrighi, que tratava de uma CP que foi julgada liminarmente improcedente num caso de acolhimento institucional de menor, e ela fez uma frase que chamou a minha atenção envolvendo o processo estrutural. Eu estou até com o link aberto aqui. Ela fala que não há no Brasil uma cultura, um arcabouço jurídico adequado para a gente lidar corretamente com as ações que demandam providências estruturantes e concertadas. Essa frase me chamou a atenção justamente para a gente pensar se no Brasil a gente precisa de uma legislação para lidar de maneira correta com o processo estrutural. Aí eu já faço essa pergunta para você. A gente precisa, nós temos, ou a gente pode, numa interpretação sistemática do sistema, construir técnicas adequadas para lidar com litígio estrutural, como você fala? Vou começar da segunda parte. O meu desafio no livro foi exatamente tentar fazer uma leitura, no livro do processo estrutural, né, tentar fazer uma leitura de lege lata, a partir do arcabouço que nós temos aí, para a gente ver o que seria viável construir na linha do que nós temos. Então, o livro é dividido em duas grandes partes. A primeira é tratar, uma para a qual nós realmente não precisamos de legislação nova, que é a parte extrajudicial. Embora isso é uma coisa que eu chamei a atenção também numa palestra que eu fiz recentemente. A gente fala em processo estrutural e a gente trouxe para o Brasil essa discussão de processo estrutural centrada no judiciário e também na figura do juiz, porque isso vem dos Estados Unidos e essa discussão vem dos Estados Unidos, que não tem aquilo que a gente chama de tutela extrajudicial, né? De técnicas extrajudiciais de tutela. Nós temos. Então, a primeira metade do livro é dedicada a explorar a possibilidade de inquéritos civis estruturais, TACs estruturais, recomendações estruturais, acordos extrajudiciais estruturais. Então, eu acho que nesse universo em que a liberdade é muito maior, em que a flexibilidade, a plasticidade procedimental é muito mais ampla e as margens de consenso são muito mais amplas também, porque não tem a figura do juiz, não tem a figura dos estritos limites processuais. Esse é o universo mais próspero, mais frutífero para a gente conduzir processos estruturais no Brasil, transformações estruturais. E a segunda metade, que eu trato de processo efetivamente, aí eu vou construindo. Eu vou desde elaboração da petição inicial e vou passando por todos os elementos ali do processo, tutela provisória, saneamento,
provas, decisão, cumprimento, e vendo que tipo de releituras a gente pode fazer do sistema para permitir que o sistema acomode os processos estruturais, sem necessidade de alteração legislativa. Então, eu acho que é viável, eu acho que o modo como eu tenho defendido que, se o CPC hoje está preocupado que conflitos estritamente individuais, estritamente privados, entre litigantes estritamente suficientes, não hipossuficientes, seja moldável, cooperativo, etc., com muito mais razão, a gente tem que defender essa ideologia para o processo coletivo, que lida com valores da sociedade, que vão afetar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, me parece uma incoerência que algumas pessoas defendam negócio processual, defendam uma ampla margem de consensualidade, de poderes do juiz, de 139.4, para o processo individual, para os conflitos entre o Bradesco e o Itaú, e não queiram defender isso justamente no processo coletivo, que é onde essa ideologia faz muito mais sentido. Então, eu acho que, partindo dessa premissa, é perfeitamente possível que a gente defenda interpretações generosas dessas normas novas que estão no CPC. Eu falo, inclusive, de cooperação judicial. No livro novo tem um capítulo específico, um subtítulo específico sobre a possibilidade de cooperação judicial no âmbito do processo estrutural. Exatamente para permitir que esses institutos que já estão no CPC sejam bem aproveitados. E aí o segundo ponto e lei nova, né? Nós temos um projeto de lei que foi proposto pela turma da USP ali, foi uma das últimas coisas que a professora Ada fez, e que não avançou nenhum passo no Congresso Nacional. Não chegou a haver nenhuma discussão, nenhum parecer, nenhuma reunião, nenhuma audiência pública, nada. Ele foi apresentado, arquivado, desarquivado, arquivado, desarquivado novamente, e esse é o status que ele está hoje. Ele teve 2 arquivamentos sucessivos por fim de legislatura sem nenhum andamento, e agora ele está desarquivado e também não teve nenhum andamento. Então, perguntar sobre lei nova nesse universo é mais ou menos como perguntar se seria interessante reduzir a gravidade para 5 metros por segundo, em vez de 10. Porque não vai acontecer. Assim, a chance disso acontecer hoje poderia ser interessante ou não, simplesmente não vai acontecer. E se acontecer, a minha impressão é que não virá coisa boa. Eu não acho que hoje haja espaço legislativo para que a gente tenha um projeto de lei que estabeleça um processo estrutural adequado, etc, etc. O que vai se tentar fazer são 2 coisas: estabelecer restrições, o que é uma coisa, ou estabelecer limitações do acesso à justiça em virtude do processo estrutural, ou seja, aproveitar-se o processo estrutural para fazer limitações ao acesso à justiça nas ações individuais, por exemplo. Então, eu acho que o horizonte que a gente tem para um bom projeto de lei, para a aprovação de um bom texto legal de processo estrutural hoje é muito pequeno. Basta dizer que esse projeto foi apresentado pela professora Ada e companhia num dia, e na mesma semana ele foi alvo de um artigo jornalístico extremamente ácido e crítico quanto ao seu teor, que depois a professora Ada respondeu, etc., mas que aí já meio que quebrou o clima, né? Já se sabia que aquilo ali ia enfrentar oposições muito fortes, inclusive no meio jurídico. Então, eu acho que a chance da gente ter um bom projeto, de ter qualquer projeto já é baixa, e se vier algum, não será um bom projeto. Não que o da USP seja ruim, ele é bom, mas eu simplesmente acho que ele é bom, assim, tem limitações, mas não é um projeto ruim, projeto bom. Nota 7, vamos dizer assim, projeto que passaria, né? Está na média. Agora, ele não vai passar. Se ele passar, ele vai ser totalmente dilacerado para dizer uma coisa bem diferente do que ele diz. E entrando nessa linha também, o quanto você acha viável nós termos um efetivo desenvolvimento do processo estrutural sem legislação, partindo da doutrina e de construções jurisprudenciais, até porque a gente tem um histórico de construções doutrinárias e jurisprudenciais em relação ao processo coletivo que, para dizer o mínimo, é lamentável.
sem obviamente, fazer crítica a diversos bons trabalhos que existem, mas a doutrina e a jurisprudência foram responsáveis por comprometer seriamente o desenvolvimento do processo coletivo no Brasil. Então, minha pergunta aí, com esse grande passo que você dá com o teu livro de processo estrutural, é o quanto você acha que a gente consegue avançar sem legislação e com esse risco de doutrina e jurisprudência e não ajudarem. É verdade, Adriano, mas vamos só também fazer uma ponderação, né? A legislação também não ajudou muito, né? Ao longo da década de 90, a gente teve medidas provisórias, a gente teve a Lei 9494, então a legislação também veio tirando pedaços aí. Teve o parágrafo único do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, que tirou as questões tributárias, previdenciárias. Então, a gente veio vindo com um movimento de desmonte do processo coletivo, depois que o pessoal entendeu que aquilo que tinha sido montado era bom demais para ser verdade, né? Então, ao longo da década de 90, veio um movimento de desmonte que veio de vários lados. De fato, a doutrina e a jurisprudência também não ajudaram muito. Eu diria até que nos últimos tempos, isso vem melhorando um pouco, pelo menos no STJ. O STJ vem tomando, nos últimos anos, decisões melhores do que aquelas que ele tomou nos primeiros. Basta dizer que o próprio STJ superou o artigo 16, a nova redação do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, que agora ameaça ressuscitar no Supremo, né? Então, a gente tem algum limite de melhora, vamos dizer assim. Agora, é claro que é sempre muito difícil prever o quanto algum instituto jurídico vai dar certo. Pense, por exemplo, no próprio CPC, né? Nós estamos ainda, várias coisas do CPC continuam também em suspenso. Por exemplo, acho que sobre poucos assuntos se escreveu tanto no CPC quanto negócio processual. E a verdade é que o negócio processual até agora, né, não deu, está longe de dar o fruto prático equivalente ao fruto doutrinário. A gente tem doutrina hoje que está sendo exportada para outros países. Nós construímos uma das doutrinas mais ricas, talvez, do mundo em negócios processuais, e a prática ainda está bem longe disso. Os negócios que a gente vê na prática são muito tímidos, né? São negócios básicos, bobos, e muitos ainda estão naquela fase do papel aceita tudo, que é o pessoal colocando negócios mirabolantes nos contratos para ver se depois esses negócios vão ou não vão ser implementados pelo Poder Judiciário. Então, acho que isso é natural dos institutos jurídicos. O que eu posso te contar sobre o processo estrutural é uma experiência prática. Eu tive a oportunidade, como membro do Ministério Público, de fazer uma petição inicial estrutural, no caso no contexto da fiscalização de barragens no Brasil. Então, essa inicial também está na internet, o processo é público. Eu faço parte da força-tarefa dos casos de Mariana e Brumadinho, e nesses casos a gente percebeu que, embora esses casos não fossem estruturais, eles derivavam de um problema estrutural, que é a desestruturação da fiscalização de barragens no Brasil. E aí a gente fez uma ACP em relação a isso. E como eu estudo isso, e como eu que escrevi a ACP, eu escrevi uma ACP explicitamente estrutural, uma ACP que fala de processo estrutural, que faz um pedido estrutural, enfim, uma ACP que aplica tudo que eu penso, que é uma das vantagens de poder fazer petição inicial. Eu fiz a petição com o que eu mesmo penso. E o que eu posso dizer a vocês é que ela foi muito bem recebida, tanto pela juíza da causa, quanto pela AGU. E foi tão bem recebida que houve acordo. E hoje a AGU é muito resistente a fazer acordos em ações civis públicas e, no entanto, fez nesse caso, o acordo já foi homologado e o acordo é um acordo estrutural. O texto do acordo é exatamente o texto da minha petição. A União e a Agência Nacional de Mineração se comprometem a elaborar um plano para progressivamente, com marcos temporais definidos, ir reestruturando a Agência Nacional de Mineração e o setor de fiscalização em barragens no Brasil. Então, na verdade, isso acabou sendo mais bem recebido do que se eu tivesse feito um pedido que já tinha sido feito esse pedido que eu vou dizer agora em outra ação, que é fiscalize todas as barragens em 180 dias.
Isso a União resistiu muito, porque ela dizia, olha, eu não tenho estrutura, eu não tenho técnica. Aí havia uma resistência total. A partir do momento que a gente disse, eu não quero uma resposta mágica, o que eu quero é um plano para que a longo prazo a questão macro seja solucionada, no fundo isso foi muito mais bem recebido do que as ACPs tradicionais. Então, por isso que eu acredito que isso talvez dê frutos, mesmo sem lei, porque pode ser que os próprios réus achem que isso é uma boa ideia, não é uma intervenção horrorosa na discricionariedade, etc, etc. Eu estou defendendo isso no livro. A intervenção é muito mais suave do que a gente vinha fazendo até aqui. Torelli, você falou que fez uma ACP tipicamente estrutural. Mudou a causa de pedido estrutural, explicou o litígio estrutural e fez pedidos para solução estrutural. Exato. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre o princípio princípio dispositivo, a ação coletiva estrutural e se a gente precisa que tenha uma ACP nesses termos que tu fizeste para que a gente possa ter um processo estrutural. Ou se é possível, no curso da demanda, isso acontecer. Ou simplesmente, enfim, como isso acontece se a gente não tiver uma ACP tal qual tu fizeste? Eu acho possível e enumero no livro alguns casos em que isso efetivamente aconteceu. Isso eu acho possível partindo da premissa de que, se o próprio CPC hoje é um pouco mais condescendente com o princípio dispositivo e está tentando se abrir para esses influxos, por exemplo, ele diz que a petição inicial deve ser interpretada no contexto de boa-fé, então não tem mais aquela ideia de interpretação restritiva do pedido que tinha no CPC de 73. Então, se o próprio CPC vem vindo com essa ideia, eu acho que se isso vale, mais uma vez, se isso vale para o conflito individual, privado, etc., com muito mais razão tem que valer para um conflito estrutural de interesse público. A doutrina do processo coletivo há muitos anos já defende isso, né? Que o princípio dispositivo nas ações coletivas teria que ser lido de outra maneira, porque como o autor da ação não é o titular do direito material, então você não poderia prejudicar o titular do direito material, que é a sociedade, por causa de uma petição inicial mal feita. Então, a doutrina do processo coletivo já há pelo menos 15 anos fala sobre essa flexibilização do princípio dispositivo para o processo coletivo. E na vida real, muitas vezes isso acontece porque ninguém recorre. O juiz faz, o juiz percebe isso, as partes acham que aquilo é uma questão interessante, que aquilo é um horizonte de solução para um problema que acabou não encontrando solução em outras searas, na seara administrativa, etc. Ninguém recorre, e aí o processo começa a se transmudar para aquele lado. Então, o que nos mostra é a importância desse ingrediente de consensualidade no processo estrutural. Não é que todo o processo estrutural tenha que derivar de consenso, a gente acho que até comentou isso um pouquinho na semana passada, mas ainda que nem todo processo estrutural derive de consenso, mas um pouquinho de consenso, se for possível, é muito bom, exatamente para você aparar essas arestas da visão tradicional, dispositiva, privatística do processo. Mas a mim parece viável as duas coisas. Agora, eu acho, e digo isso no livro, que é muito melhor se a petição inicial já vier encaminhada nesse sentido, sem sombra de dúvida. Você facilita o caminho, né? Torelli, eu tenho um questionamento a partir do que o Gustavo falou. Uma vez que eu identifique o processo estrutural, na perspectiva prática, o que é que mudaria em relação ao processo coletivo, que não é estrutural? E se eu tenho gradações no sentido de processo coletivo, aí eu tenho um processo coletivo mais complexo, um processo estrutural, que isso há um imaginário de quem não tem esse trânsito no processo. Então, há esse imaginário de que, inclusive, as pessoas chamam o processo complexo como sinônimo de estrutural. É isso mesmo. Todo processo coletivo complexo é estrutural. Eu tenho essa gradação. E se eu tenho um meio
termo aí, entre um processo coletivo complexo e não estrutural e um processo estrutural. E a repercussão prática em haver essa identificação na sua classificação de que é um processo estrutural. Como é que ficaria a repercussão prática nisso? Por que é interessante diferenciar isso? Eu acho que o interesse que a gente tem em identificar um processo como um processo estrutural é exatamente pela necessidade de que, identificar a necessidade de que a mudança que vai ser feita ali é uma mudança que tem que buscar as causas do problema. Que se essa mudança se contentar em resolver as consequências visíveis e imediatas daquele problema, ela tende a não ser uma mudança duradoura. A gente vai acabar, como a gente costuma dizer na praxe, né, ficar enxugando gelo. Você vai resolver o problema agora e daqui a 2, 3, 4, 5 anos, esse problema aparece de novo. Então, acho que a Raposa Serra do Sol mostra isso muito bem. Você resolveu as consequências do problema fundiário indígena em uma terra indígena. O problema fundiário indígena continua aí. E nada impede, e há alguns relatos que isso já vem acontecendo, que aquela mesma terra indígena seja invadida outra vez. Porque você não resolveu as causas do problema fundiário que estavam ali. Mariana e Brumadinho, por exemplo. Mariana e Brumadinho, exatamente. Mariana e Brumadinho não são em si litígios estruturais, eles são desastres. Mas eles, como a gente estava comentando, vêm de um problema estrutural, que é o problema da desestruturação da fiscalização em barragens. Se você não resolver o problema da fiscalização das barragens, você pode ter outros desastres. Brumadinho já é um outro desastre pós-Mariana, né? E se isso tivesse sido resolvido na época, talvez a gente pudesse não ter tido Brumadinho. Curiosamente, depois de Brumadinho, a Vale veio dizer que ia descomissionar todas as barragens naquele modelo, né? Então, por que não depois de Mariana, né? Teve 3 anos aí de intervalo e isso não aconteceu. Então, é isso. E aí, Nina, minha questão é, uma vez que você vai querer resolver as causas, você vai ter que fazer um plano para resolver, e você vai ter que, de alguma maneira, compreender que a realidade é fluida. E como a realidade é fluida, não adianta imaginar que essa implementação possa ocorrer de uma única vez. Você vai ter que implementar essas medidas e ter uma abertura para que essas medidas retroalimentem a decisão. Então, para você que gosta de dark, de ficção científica, isso é mais ou menos como se você imaginar que o futuro vai ter que influenciar o passado. Né? Se eu tivesse assistido Dark antes de escrever o livro, teria escrito isso no livro, mas não deu tempo. O processo coletivo é um processo dark, o processo estrutural é um processo dark, porque o futuro influencia o passado. A execução tem que influenciar a decisão. Não adianta você querer, talvez o conceito que a gente mais tenha que mexer, o Guga perguntou sobre princípios positivos, talvez o conceito que a gente mais tenha que mexer para ter um bom processo estrutural é, na verdade, a nossa leitura da coisa julgada. Porque a gente precisa colher, no curso da implementação das providências de reestruturação, a gente precisa colher inputs que nos permitam mudar o próprio plano que a gente estabeleceu, porque a realidade é fluida. Veja esse meu caso do acordo lá da ANM. Isso foi pré-pandemia. Ninguém imaginou que ia ter a pandemia, que ia mudar tudo. Talvez daqui a um tempo, o acordo vai até 2022, talvez daqui a um tempo, quando começarem a ter os marcos intermediários do cumprimento do acordo, a União chegue para a gente e diga, olha, pandemia, agora a gente vai ter que rever como é que essas providências vão acontecer. Você pode ter uma mudança tecnológica. A gente estava pensando lá, a gente estabeleceu um número de fiscais que deveriam ser contratados para fiscalizar as barragens no Brasil. Se amanhã tem universidades pesquisando monitoramento de barragens via satélite, se amanhã essa tecnologia for viável, talvez a gente não precise de mais nenhum fiscal. A gente precise de operador de computação, o sujeito que vai fazer a fiscalização ali a partir de software. E aí vem uma situação. Se você tem uma condenação que diz isso, você acaba, numa leitura tradicional, ficando meio apertado pela coisa julgada. Eu tenho um aluno que me relatou um caso em que um município foi condenado a contratar 50 servidores públicos para substituir terceirizados numa determinada função. Na hora que chegou no cumprimento, o prefeito provou para ele que ele conseguia fazer aquela função com 5 e não com 50.
E aí vem o problema. E agora? Você vai obrigar o município... Ah, não, mas é coisa julgada. Eu vou obrigar o município a contratar 50 servidores para fazer o trabalho que 5 conseguem fazer? Então, para mim, esse é o grande drama. Estruturação e reestruturação de políticas é uma coisa fluida. E se a gente não tiver uma abertura para reler esses limites da coisa julgada, para reler o conceito de obrigação de trato sucessivo, ampliar esse conceito de obrigação de trato sucessivo e permitir que ele seja tratado de outra maneira, a gente vai correr um sério risco de ficar impondo obrigações inúteis às pessoas. Então, para mim, essa é a grande diferença. Eu não vejo um escalonamento entre processo coletivo, complexo e estrutural. Eu acho que são âmbitos diferentes, eu não vejo uma progressão entre esses conceitos. Tá? Então, no processo estrutural, eu poderia dizer que essa quebra entre cognição e execução, ela tem que ser feita no processo estrutural. Perfeito. E eu tenho que ficar fazendo essa retroalimentação. E eu teria, então, um caso de efetivação de, vou chamar assim, de títulos executivos, porque não transitaram em julgado, que não são fundadas em uma cognição sumária, ou não seria uma tutela provisória, mas também não seria definitiva, mas seria uma execução válida. Talvez fosse, Minami. De lege lata, uma das soluções que eu sugiro é exatamente tutela provisória. Você ter decisões de tutela provisória para que você consiga ir implementando mudanças ao mesmo tempo em que você ainda tem a fase de conhecimento aberta. Então, a tutela provisória é uma possibilidade, talvez o 356 seja uma possibilidade, a decisão parcial de mérito, e assim, um pouco de releitura dos limites da rigidez da coisa julgada. Porque se fala muito em o processo estrutural como um palco ideal para aplicação, por exemplo, de medidas executivas atípicas. Mas nas medidas atípicas eu já tenho pelo menos um título, eu quero implementar e às vezes eu quero ver como é que eu implemento uma coisa que eu já sei. Parece que o problema no processo estrutural é prévio, inclusive da formação do próprio título. Né? Sim, sem dúvida. Não teria, durante o conhecimento, a própria execução. Então, ficava meio que mesclado. É o que você disse mesmo, é meio dark. Muito louco. Dark. O futuro tem que influenciar o passado, né? E antes disso, eu pensei, por exemplo, no problema da decisão estruturante. Eu sei que no primeiro artigo que o Fred, o Zanetti, o Rafael escreveram sobre o tema, eles diziam que a decisão estruturante implementava uma norma-princípio, né? E que as normas, regras seriam cumpridas na fase de execução. Como é que você pensa essa questão, Vitória, da decisão estruturante? Ela é uma decisão mais geral? É uma decisão que não implementa medidas específicas, que essas medidas vão ser descobertas posteriormente? Como seria o problema da decisão estruturante, do comando dela? Eu acho que essa é uma boa ideia. Eu acho que essa é uma ideia que eu acho que, em princípio, é uma boa ideia. O risco que essa ideia corre é de se tornar inexequível no futuro. Você acabar tendo uma decisão aberta demais, que na hora do cumprimento, o réu diz, mas isso não está no título, isso não está no título, isso eu não vou fazer, isso não está no título. Então, sem uma releitura dos limites da coisa julgada, essa ideia por si só não vinga. Eu acho que essa ideia é boa, mas você precisa de mais do que ela. O que eu venho defendendo, tanto para a petição inicial quanto para a decisão, é que se tente achar um meio termo entre uma decisão aberta demais e uma decisão específica demais. E esse meio termo, você poderia, eu não vou chamar de norma-princípio para não entrar nessa seara confusa de princípios e regras. Esse meio termo talvez fosse o estabelecimento de indicadores. Então, você tem uma decisão judicial que vai estabelecer indicadores, que diz o seguinte, olha, para essa política pública devem ser, ou para essa instituição pública, devem ser atendidos os seguintes indicadores de desempenho. A analogia que eu venho fazendo em relação a isso, que talvez seja uma boa analogia, vem dos contratos de PPP, por exemplo. Né? Os contratos de PPP têm essa ideia. Você estabelece com o parceiro privado um determinado conjunto de obrigações que vai ser analisado mediante indicadores de desempenho. Você tem lá um caderno de encargos que tem indicadores de desempenho. A decisão pode fazer uma coisa parecida com isso, tentar estabelecer indicadores de desempenho para uma política que permitam que você direcione o cumprimento depois, sem dizer exatamente como que vai ser o cumprimento. Agora,
isso é uma coisa realmente difícil. Assim, aqui é a cirurgia de bisturi a laser, né? Tentar achar esse meio termo entre a decisão aberta demais e que depois vai ser inexequível, e a decisão específica demais, que depois vai ser obrigar o município a contratar 50 pessoas de quem ele não precisa. Né? Vitorelli, eu queria aproveitar esse gancho sobre a coisa julgada, que a princípio me causa a impressão de que, na verdade, qualquer estabilidade, né? Sim, ela sim, causa perfeito. algum trauma, ela causa alguma espécie de trauma no processo estrutural, né? E aí eu fiquei pensando também na estabilização da demanda. Eventualmente, a dinâmica da vida é tão complexa nesses casos que eventualmente pode surgir aí alguma coisa que deva ser acrescida, né, nessa petição inicial e ter que mudar, enfim, até mesmo o pedido, enfim. Eu estou errado em pensar dessa forma também em relação à estabilização da demanda? Não, acho que você está certo. É mais ou menos o que o Guga tinha mencionado, a questão também do princípio dispositivo, né? Sim, você vai chegar a um momento em que, eu acho que nós podemos dizer que toda estabilidade, como a política pública não é estável e como a realidade não é estável, então toda estabilização processual vai acabar sendo um microtrauma, né? Sendo que o macrotrauma é a coisa julgada. Então, sim, com toda certeza, esses microtraumas ao longo do processo vão ter que ser superados. É que eu acho isso, sinceramente, um problema muito mais fácil de resolver. É que a ideia de estabilização, claramente, acho que essa eu não tenho muita dúvida, ela claramente foi desenvolvida a partir de uma lógica privatista que é impedir que o autor fique tentando ter segundas chances no processo. Então, o autor faz uma petição mal feita, o réu se defende, ele fala, opa, eu quero mudar a minha petição, né? Porque aí o processo ia virar uma brincadeira de criança. Na hora que o outro faz uma coisa que é ruim para você, você fala, não, agora eu quero outra coisa. Então, a lógica é totalmente privatista aqui. E não é disso que a gente está falando no processo estrutural. O que a gente está falando no processo estrutural é de uma realidade que é fluida. Então, acho que aí a gente pega a premissa básica do Marinoni. Se o processo tem que ser um instrumento capaz de atender às necessidades do direito material, e se o direito material, nesse caso, é um direito material fluido, que não é sujeito a uma estabilização, e se está claro que não tem uma má-fé do autor, que não foi o autor que ocultou um elemento para depois trazê-lo para os autos, então eu acho muito fácil, dogmaticamente, você superar o óbice da estabilização. O óbice da coisa julgada é um macrotrauma, porque aí você já vem com garantia constitucional, aí você, né, a doutrina brasileira é muito apegada à coisa julgada, então eu acho mais difícil de superar. Eu acho o trauma da estabilização mais fácil de superar, mas todos são traumas, isso você está coberto de razão. Processo estrutural traumático, gente. Eu só queria fazer isso. Outro dia eu estava num evento pago e aí eu estava falando que esse é o momento que a pessoa pede o dinheiro de volta, né? Quando ela achou que ia ter um modelo ou um jeito fácil e tal, uma regrinha, né? Esse é o momento que a pessoa pede o dinheiro de volta. É bom que aqui é grátis, então... Mas problemas complexos demandam soluções. Soluções complexas. Adriano quer fazer uma pergunta aí, Adriano? Vamos lá. Vitorelli, você mencionou as decisões parciais de mérito e tendo lido algumas coisas sobre processos estruturais, em algumas obras eu tenho um pouco a sensação de que a descrição do processo estrutural ela é algo quase do outro mundo, assim, de tão etérea, de tão geral, de tão aberta. E falando com você, eu tenho a impressão justamente do contrário, que a necessidade do processo estrutural é estar com os pés mais firmes na realidade, as raízes mais fortes na realidade do que em qualquer outro contexto. O processo precisa dialogar mais com a realidade, ele precisa ser mais concreto. E nessa medida, em relação às decisões parciais de mérito, a execução, que era um pouco aquilo que você estava falando, a impressão que me dá com a nossa conversa é de que não existe
essa decisão estruturante como algo geral que vai tentar resolver todo o problema. Né? Exatamente. Porque o que você vai ter aí, e nesse ponto a referência ao Dark é interessante, porque é muito normal que você tenha a execução afetando o mérito do processo. Então, eu tenho talvez um momento importante, se a gente conseguir segmentar, ainda que a realidade sempre vai ser mais rica, mas um momento de diagnóstico, um momento em que eu vou tentar traçar, digamos, um objetivo diante desse diagnóstico, e o problema estrutural aqui vai ser fazer esse percurso, que é quase um projeto, e aí talvez com muitas decisões pequenas, com metas, indicadores, e essa construção de metas e indicadores vai afetar, à medida que as coisas vão sendo executadas também, isso vai afetar o novo estabelecimento de metas e indicadores, de datas, enfim, quase como uma engrenagem, talvez aí um verdadeiro processo sincrético, em que execução repercute na cognição de uma forma que a gente não tem em outros âmbitos. Queria ouvir mais tua impressão a respeito disso. Assim, não sei se... eu escrevi no livro, Adriano, abri aqui o original, ainda não recebi o livro físico, mas abri aqui os originais para ler para você. Eu escrevi no livro o seguinte, que uma diferença entre processo, talvez a principal diferença entre o processo estrutural e o processo coletivo não estrutural é a pretensão do processo estrutural de realizar a tutela jurisdicional por intermédio da implementação progressiva e paulatina de diversas medidas de reestruturação do comportamento institucional para o futuro. E aí eu chamei isso de processo-programa. Né? E aí tem uma inspiração, viu, Minami? A gente estava falando sobre isso, de Wagner. Né? Wagner tem óperas que falavam que as óperas de Wagner eram música de programa, que você tem motivos que criam, que vão passando por toda a obra, que são leitmotifs, e que costuram a ópera inteira. Né? Então, é um processo programa, é um processo em que você não tem um objetivo definido, como se você saísse do passado, atingisse esse objetivo e implementasse esse objetivo. O que você tem são vários objetivos, e você vai progredindo naquilo ali à medida que a realidade permite. E é bem isso, tem que estar fundamentalmente ancorado na realidade. Se isso não for assim, com certeza não vai funcionar. Isso gera um outro problema, que eu também discuto no livro, que é quando parar. Que é o problema, esse é um problema super interessante, que é o problema do fim. Quando que você vai parar de intervir na política pública, né? Porque senão daqui a pouco você vai ter um processo para cada política pública no Brasil, um juiz para cada política pública no Brasil, e isso não vai acabar nunca. Então, esse é um problema interessante e dificílimo de resolver. Como que você acha o fim? Aí eu botei um tópico no livro dando algumas ideias de como chegar ao fim, né? Como achar o fim desse negócio. Né? No Dark não tem fim, né, Minami? Porque é o paradoxo de Bootstrap, né? Então não tem nem começo nem fim. Agora, o processo estrutural tem que ter um fim, né? A gente não vai ter esse processo pro resto da vida. Ô, Vitória, aproveitando aí essa sua explicação novamente do processo estrutural e insistindo um pouco mais nesse ponto, como é que fica esses processos coletivos em que elas não tratam necessariamente de uma instituição, da mudança de um comportamento, mas eu trato da necessidade de implementação de coisas que vão mudando também ao longo do tempo, como, por exemplo, restabelecer a vida das pessoas que foram atingidas a partir de um desastre. As estabilidades ali também têm que ser relativizadas, talvez a coisa julgada, a execução vai ser complicada também. Então, esse é um tipo de processo que outras pessoas classificariam como estrutural, por exemplo. Então, como é que fica esse tipo de problema?
Eu acho que você poderia classificar isso como processo estrutural. É que veja que é difícil fazer isso em abstrato. Se você está dando esse exemplo, por exemplo, com Mariana e Brumadinho, isso não está acontecendo lá. Talvez fosse viável que acontecesse, ou seja, talvez fosse viável pensar um processo de reestruturação da vida daquelas comunidades, etc, etc. É que isso não está acontecendo. Por isso que eu acho difícil dizer que esses casos são estruturais e ponto final. Talvez a partir deles você pudesse construir pretensões estruturais, de estruturação de alguma política, enfim, alguma instituição, sei lá, alguma coisa assim. Mas é por isso que eu não quis no livro também ficar inventando exemplo, porque se você não detalha bem o exemplo, você acaba, a resposta pode ser sim ou não, dependendo do detalhe do exemplo que você está dando, né? Eu estava até falando isso com os meninos um dia desse. Na segunda edição do meu livro, eu tentei fazer exemplo em cada parte. Eu propor uma coisa, vou tentar fazer um exemplo. Porque, como você disse, se eu não tiver um exemplo aplicável, é difícil encontrar o exemplo. Então, será que é interessante estudar aquilo? Então, talvez você ache que o desenvolvimento do que você está pensando e aplicando no processo estrutural, uma vez que esteja bem sedimentado, olha, dá certo. A gente tem algo a se atingir, a gente vai trabalhar isso nessa lógica, quebrando, mitigando aqui as estabilidades, por exemplo. E isso resolvido, vamos aplicar essa lógica agora para casos como restabelecer a vida das pessoas após um desastre. Então, poderia ser esse o caminho. Sim, poderia. E o que eu tenho visto é o seguinte, talvez a minha expectativa é que eu acho que ambas as partes vão achar que isso é bom. É diferente de determinados posicionamentos doutrinários que são muito favoráveis ao autor, por exemplo. E aí você tem uma imensa resistência das pessoas que são, por exemplo, que estão defendendo questões que são mais afeitas a teses dos réus. Por exemplo, a sua pesquisa é uma pesquisa muito afeita ao autor, porque você está determinando medidas que são afeitas ao autor. Então, seguramente, aqueles autores que se dizem mais favoráveis ao garantismo, etc., vão ter alguns problemas com a sua pesquisa. Eu tenho a sensação, do que eu tenho visto, que se os réus entenderem bem aquilo que eu estou escrevendo e não falarem, isso é um cara do Ministério Público que quer aumentar ainda mais o processo coletivo, se os réus entenderem bem o que eu estou escrevendo, essa flexibilidade, essa maleabilidade, essa possibilidade de você mudar as obrigações, ela é boa, sobretudo, para o réu. Eu acabei de dar um exemplo que isso é bom para o réu, porque você tem uma decisão que ao longo do tempo é dura demais com o réu. Então, essa possibilidade de abrir o processo para abrir esses institutos processuais rigorosos para mudanças, para mutabilidade, ela não é uma coisa especificamente favorável ao autor, por exemplo. Ela pode ser boa para o autor ou pode ser boa para o réu. Eu, inclusive, faço essa observação, porque tem um pessoal que já julga o livro pela capa, e acha que como o livro é de alguém do Ministério Público escrevendo sobre o processo coletivo, que o livro é uma tentativa de expandir o processo coletivo de todas as maneiras, da pior forma possível para o réu. E eu asseguro que não é, e acho que esse caso que eu contei com a AGU mostra isso muito bem. A pessoa que estava lá entendeu que aquilo ali era uma oportunidade para resolver um problema difícil, complexo, e evitar uma decisão judicial que seria muito mais gravosa de dizer faça isso em 180 dias, que é o que a gente está cansado de ver por aí. Vocês devem ter percebido que o Vitorelli, na resposta dele, mencionou a música de programa do Wagner, né, Vitorelli? E como o nosso objetivo aqui não é só técnico, a gente conhece um pouco também da trajetória do pessoal, do nosso entrevistado. Antes aqui, no aquecimento da gravação, a gente estava falando como o Vitorelli é um profundo admirador da ópera, né, Vitorelli? Isso. Eu desde 12 anos de idade, eu ouço ópera com recorrência, tenho uma coleção razoável de coisas de ópera, a qual eu me dedico menos tempo do que eu gostaria até, mas e eu sempre que viajo assisto óperas também, então eu tenho esse vício. Então, assim, eu não entendo muito de processo, agora de ópera eu realmente entendo razoavelmente. Assim. Conseguiria fazer uma outra conversa dessa aqui sobre ópera, talvez com mais facilidade. Mais divertida, inclusive. Mais divertida, provavelmente. Pelo menos para mim.
Pergunta final? Pergunta final, né? O nosso tempo está... Seguinte, Adriano falou que talvez o problema do processo coletivo como um todo, e eu estou dando um passo para trás, estou falando só mais do processo estrutural, estou falando do processo coletivo como um todo, talvez fosse parte atribuída à doutrina e à jurisprudência. Só que eu acho que não só isso, eu acho que aos sujeitos envolvidos, e não só aos legitimados ativos, mas também quem está no polo passivo, porque tu disseste, a gente tem que colocar, com nós que estamos estudando, o chapéu do autor e o chapéu do réu. Então, a gente não deve olhar só para advogado de autor, Ministério Público como autor, advogado de réu, posição de réu. A gente tem que estudar a situação de ambos os processos, senão é uma tese capenga, né? Uhum. E muitas vezes a gente fica falando em mudanças no processo coletivo e eu sinto uma resposta meio... Não, porque talvez no processo coletivo ainda não tenha maturidade o suficiente, a gente não tem maturidade. E aí eu fico pensando, o menino fez 18 anos, mas continua imaturo, mas ele está andando de carro, né? O menino fez 22, 23 anos, o pai paga a faculdade e ele não paga a conta do próprio celular. Não, mas porque ele ainda está estudando, está na faculdade, ele precisa um pouco mais. A gente não tem que entregar a responsabilidade para ele poder tomar iniciativa e agora eu tenho conta para pagar. Vai atrasar o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, mas vai uma hora, vai tomar jeito, né? Ou senão ele se afunda de vez. E aí, eu estou falando para todo mundo o teu nome, porque eu estou estudando sobre custo do processo e eu sempre falo numa palestra que tu desse aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Não sei se tu te lembra, se tu foi lá no... Claro que sim. Aí eu desci, tu falou uma coisa que ficou presa na minha memória. O Ministério Público, ele não pode... O procurador do Ministério Público não pode ser impetuoso. Tu falou essa palavra, impetuoso. Aí eu gravei isso. Pô, o cara do Ministério Público está dizendo que ele não pode ser impetuoso, né? E aí eu fiquei pensando um tempão sobre isso. E, na verdade, não é o membro do Ministério Público que não pode ser impetuoso. Nenhum sujeito processual ele pode ser impetuoso, porque o processo não é ambiente para condutas irrefletidas e impetuosas. Aí eu estou dando toda essa volta para fazer a seguinte pergunta. O processo é muito custoso, um processo coletivo é muito mais custoso, né? Talvez um processo estrutural seja exponencialmente mais custoso, né? Custoso em PG. Não está na hora de a gente começar, não estaria na hora já de que nosso processo coletivo não fosse mais gratuito? A pergunta é, a gente não tem que revogar o artigo, agora vai me falhar o artigo da CP que diz que só tem condenação em custos e honorários se houver má-fé? Não é para ser pagos custos, inclusive esses custos têm que ser mais claros, porque o custo de um processo estrutural, principalmente, cuja execução a gente não sabe quanto dá e quanto tempo vai levar, tem um custo social, não só individual para o réu, mas um custo social muito maior. Não é para a gente repensar esses custos e distribuir ele de forma, a meu ver, mais adequada? Deixa eu então dar um outro passo para trás. Eu acho que, como premissa, a questão dos custos do processo no Brasil merece uma discussão ampla, merece uma discussão geral. Nós temos um judiciário que arrecada aproximadamente entre 1/7 e 1/8 do que ele efetivamente custa. Isso para não falar no custo das demais carreiras, né? Ministério Público, procuradorias, defensoria, etc. Então, o custo processual, esse custo de transação que decorre da transferência de riqueza pela via do processo no Brasil é muito alto. E isso mereceria uma discussão ampla. O problema é que essa é uma questão fortemente policêntrica. Se você muda um único elemento, o que você vai acabar conseguindo é um resultado perverso. Eu acho que, especificamente no âmbito do processo coletivo, hoje, os estímulos estão equilibrados. Por quê? Porque o membro do Ministério Público, vai falar do Ministério Público, você tem outros atores. Na verdade, o Ministério Público é o que mais atua, né? Então, a gente pode usar o Ministério Público como parâmetro de análise dos outros, porque, quantitativamente, a maior parte dos casos é conduzida pelo Ministério Público. Quando digo maior, a imensa maioria dos casos, pelo levantamento feito, inclusive, pelo próprio CNJ. Então, o Ministério Público é que conduz a maior parte do processo. O Ministério Público, institucionalmente, e o membro do Ministério Público, subjetivamente, não ganham nada quando eles ganham.
certo? Então, por exemplo, o ano passado ganhei uma CP contra o Estado de São Paulo de 50 milhões de reais para investimento em meio ambiente aqui na região de Campinas. Eu não ganhei nada dos 50 milhões, o Ministério Público Federal não ganhou nada dos 50 milhões, isso deu um trabalho horroroso, envolveu uma mobilização de técnicos, porque era uma questão ambiental, etc, etc. Se você impuser um custo, na hora que eu perder uma outra ação de 50 milhões, o que vai acabar acontecendo é que eu não vou entrar com nenhuma delas, porque nem eu, nem a instituição vamos querer assumir um risco se a gente não tem o horizonte de ser premiado quando ganha. Então, você tem dois sistemas de processo coletivo no mundo, que eu comparo no meu trabalho, Brasil e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o autor assume custo, assume risco, se ele perder, ele não ganha nada, ele fica com todo o custo, mas se ele ganhar, ele tem prêmio. Então, você equilibra os estímulos. No Brasil, o autor não assume custo, não assume risco, porque se ele perder, ele não paga, mas também, quando ele ganha, ele também não é premiado pela vitória. Então, a mim parece que o sistema está equilibrado nesse ponto. Se você impõe um custo sem impor um prêmio, ninguém vai querer assumir o custo desnecessariamente. Na verdade, quando a gente pensa do ponto de vista de estímulos racionais, o nosso sistema teria poucos estímulos a uma litigância temerária no âmbito do processo coletivo. Por mais que ele seja caro, etc., mas eu, Edilson, não tenho nenhum estímulo para entrar com uma ação que eu não pense que seja meritória. Porque se eu entrar, eu estou criando um filho, um processo que vai durar 18 anos, que eu vou ter que cuidar, que é mais trabalho para mim e que eu não tenho horizonte nenhum de ganhar nada com ele. E se eu não entrar, não vai acontecer absolutamente nada comigo. Nada. Porque eu não tenho uma punição ou alguma coisa por não entrar com uma ação. Então, eu tenho muito receio dessa ideia de mexer nos custos do processo coletivo, porque você singulariza um elemento do problema e esquece dos outros elementos. E os outros elementos precisariam ser mexidos também. Então, a professora Ada, por exemplo, fez no anteprojeto da USP, de Código de Processo Coletivo, fez a proposta oposta, que era, vamos premiar as associações. Então, se a associação for vitoriosa, a gente vai pagar um prêmio financeiro para as associações, porque aí você estimularia a litigância por parte das associações e elas assumiriam parte desse papel que hoje está com o Ministério Público. Será? Eu não sei. Se eu fosse gestor de uma associação, se eu ia querer investir os recursos apostando nisso. Porque o processo coletivo, como você falou, é longo, complexo. Talvez fosse melhor eu investir os recursos da minha associação numa coisa de benefício mais de curto prazo, né? Para você ter uma ideia, eu executo uma CP aqui sobre filiação compulsória ao Conselho Regional de Educação Física, que foi proposta em 2003. Né? O Conselho de Educação Física estava exigindo inscrição de determinados profissionais que não são profissionais da área de educação física, por exemplo, dança, zumba, esse tipo de coisa. E aí, essa ação foi proposta em 2002 para 2003 e ela transitou em julgado em 2020. Essa é a questão. Hoje, esse dinheiro está sendo... Hoje, essa ação... Ninguém nem pratica zumba mais. A zumba até saiu de moda, exatamente. Ninguém pratica zumba mais. A zumba, nesse meio tempo, a zumba veio e foi embora, né? E quem financiou esse processo? Né? Quem financiou esse processo foi o Orçamento Público da União. O Orçamento Público da União investido no Judiciário Federal e investido no Ministério Público Federal. Agora, vamos imaginar que o Ministério Público Federal tivesse um horizonte de perdendo, ter que comprometer o seu orçamento pagando as custas do réu. Então, ele já pagou, o Orçamento Público Federal, que já pagou o custo do autor, vai ter que pagar o custo do réu também. A tendência que você teria é de você ter uma queda no número de ajuizamento de ações civis públicas e aí você ter aquilo que o pessoal da análise econômica chama de um número subótimo de ajuizamentos, porque você teria causas meritórias que não seriam ajuizadas
por falta de estímulos, que hoje já são baixos. E aí, Guga, para fazer um arremate final, assim, a gente tem que ter muito cuidado aqui com o problema dos vieses cognitivos, porque como a gente é muito bombardeado por notícias jurídicas, e como as notícias jurídicas sempre vão chamar atenção para o que há de pior, porque é o que há de pior que chama atenção, a gente acaba criando essa tendência a achar que existem muitas ações coletivas absurdas, exóticas, etc, etc. E, de maneira geral, não há um levantamento quantitativo que comprove isso. As duas pesquisas que nós temos sobre esse assunto, empíricas, que são o relatório CNMP, um retrato, Ministério Público, um retrato, que é produzido pelo CNMP, e o relatório da pesquisa empírica do CNJ, que foi produzido sob coordenação do professor Conrado Hübner, nenhum dos dois chegou a essa constatação, ou seja, nem mesmo o relatório do CNJ, ao qual eu e Zanetti fizemos inúmeras críticas, e sabemos que Conrado Hübner Mendes é um sujeito sumamente crítico, inclusive ao Ministério Público, não chegou a essa conclusão de que existam um descalabro de ações civis públicas improcedentes, exóticas ou temerárias. A única conclusão que ele chegou lá e que Zanetti e eu disputamos num artigo que a gente publicou na revista de Processo é a conclusão que muitas ações enfocam um único beneficiário. Então, que um grande número de ações enfocariam um único beneficiário. E aí, a hipótese que Zanetti e eu apresentamos é que, como eles não fizeram exames dos casos específicos, eles usaram robôs para fazer a captura desses casos no STJ, então que eles não acharam determinados processos e que isso distorceu as conclusões da pesquisa. Mas hoje não existe, que eu saiba, além desses exemplos anedóticos, não existe um levantamento que mostre que o excesso de litigância seja um problema do processo coletivo brasileiro. Então, eu não mexeria na questão do custo por conta disso especificamente, embora eu esteja de acordo que o custo do processo no Brasil, de modo geral, é um assunto premente e que mereceria ser abordado sem sombra de dúvida. Maravilha, pessoal. Acho que a gente pode encerrar por hoje o nosso debate. Foi um prazer, Vitória. Eu queria agradecer a gentileza de ter aceito o convite. A gente gostou muito tanto da primeira parte, falando da sua trajetória pessoal, como também essa segunda parte mais técnica. Fica aí o vídeo aí como um momento, um ambiente que as pessoas vão ter mais interesse ainda, eu acho, em comprar o seu livro, porque você expôs brilhantemente suas ideias aqui para a gente debater um pouquinho. Então, eu queria franquear a palavra aí para você fazer Bom, obrigado. Eu é que agradeço a vocês por essa dedicação de estarem aqui comigo e fazerem esse quase Roda Viva aqui, né? Vocês podiam no futuro, quando tiver presencial, fazerem um Roda Viva, acho que seria legal. Eu adorei, foi uma farra para mim, gostei muito. O livro está na Juspódio, então o meu livro anterior, né, que é o que da RT, está disponível no site da RT, o Devido Processo Legal Coletivo, e o atual Processo Civil Estrutural está lá no site da editora Juspódio. Obrigado a vocês que estão aqui hoje, Guga, Minami, Marcos, Adriano, Fred, a quem estava na semana passada, que não está aqui hoje também, né, o pessoal que estava lá na primeira parte, eu agradeço muitíssimo mesmo a gentileza de vocês, faço voto que o projeto continue, que vocês sigam com essas entrevistas, eu acho que é muito legal quando a gente consegue falar assim mais livremente do que numa palestra e numa longa exposição de ideias, eu realmente gostei muito do formato, muito obrigado a vocês por terem me permitido participar dele. Valeu. É isso. Obrigadão. Um abraço. Fica para a próxima. Valeu. Obrigado. Tchau.